Então, boa noite para todo mundo, boa noite para você que está em casa. Hoje a gente vai falar, hoje é o nosso culto do DIP. Então, queria só que a gente orasse mais um pouquinho, feche os seus olhos. Jesus, nós amamos quem o Senhor é, Deus, nós amamos a sua presença, nós amamos a sua bondade. Jesus, nós pedimos, Deus, para que o Senhor fira o nosso coração essa tarde. Jesus, nós pedimos por compaixão profunda em nós pedimos por um lugar profundo de amor, Jesus, em nós. Jesus, nos dê amor pela igreja, nos dê amor pelo seu nome. Jesus, nos dê amor pelo seu caráter, pelas suas palavras. Jesus, nos dê amor pelo seu coração. Jesus, nós pedimos, reaviva em nós o fervor dos primeiros dias, Deus, reaviva em nós uma igreja fervorosa, Jesus, uma igreja que ora, Jesus, uma igreja que ama o lugar de oração. Deus, nós pedimos, Jesus, renova em nós o nosso entendimento, renova, Jesus, as nossas forças, Jesus, que todo homem que estiver cansado, Jesus, possa se sentir fortalecido agora, Jesus, que todo homem que estiver sem esperança, que seja tocado agora, Jesus. Nós pedimos, gera em nós um amor profundo pela sua igreja, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo na terra, Deus. Gera em nós um amor profundo pelas suas palavras, Deus, que a sua lei volte a ser como mel aos nossos lábios, Jesus. Nós não queremos perder esse lugar, Jesus, nós não queremos perder, Jesus, o prazer na sua lei, o prazer na sua palavra, Jesus. Nós pedimos isso como igreja brasileira, Deus. Nós pedimos, gera em nós um amor pela igreja que sofre, pela igreja perseguida, Deus. Nós não queremos mais ser distantes das dores da sua igreja. Nós não queremos mais ser pessoas que são distantes, Deus, dos sofrimentos. Nós pedimos, gera em nós aproximação, gera em nós responsabilidade, Jesus. Una o nosso coração, Deus. Nós pedimos, nos una, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu estava pensando um pouquinho sobre o culto de hoje, e aí parece que por um bom tempo a igreja, nós temos falado sobre família, parece que é isso que Jesus ele tem gerado na igreja nos últimos dias, um entendimento profundo de família. E aí eu fiquei pensando, como que a gente vai falar talvez de missão ou de DIP, como que uma coisa pode se conectar com a outra? E aí parece que a gente tem que entender aquilo que o Senhor está fazendo sobre a terra, aquilo que o Senhor está fazendo no Brasil. Então, a igreja brasileira, ela está passando por um tempo profundo de discipulado, um tempo profundo de entendimento de família. Então, embora discipulado seja uma coisa antiga, embora discipulado seja aquilo que nós encontramos na Bíblia, embora Jesus tenha feito discípulos, parece que há uma defasagem gigante na igreja sobre discipulado. E parece que nesses últimos tempos, isso tem sido retomado, isso tem sido trazido à tona de novo. Então nós temos falado sobre família, nós temos falado sobre sermos hospitaleiros, nós temos falado sobre abrirmos as casas, sobre fazermos discípulos de novo. E aí, uma das coisas que a gente tem que entender, pensando em família, é que toda família que ela é gerada, ela não é para mim mesma. A família não tem um fim em si mesmo, mas para o outro. Então Deus Pai, quando Ele precisa salvar o homem, quando Ele precisa salvar o homem do pecado, quando o homem tinha caído, o que Ele faz? Deus, Ele envia a família para a terra, Ele envia o filho. Então não podemos mais falar de missão sem falar de família ou sem falar de igreja. Então, eu já encontrei muitos missionários no campo e às vezes você vê que eles são feridos com a igreja, eles estão tristes com a igreja. Só que qual é a missão então, se não a edificação da igreja? Como nós estamos fazendo missão se nós não encontramos a igreja quando olhamos no coração do missionário? Cadê a família desse homem? E a resposta é que talvez a gente tenha, como igreja brasileira, por muitas vezes a gente tentou fazer missão sem fazer família primeiro. Então a gente enviou o amigo, a gente enviou o conhecido, a gente enviou quem cantava bem, quem pregava bem, e a gente foi enviando, mas nunca enviamos o filho. Só que o jeito que Deus Pai faz missão na terra, traz a salvação, ser possível na terra, é enviando o filho, é por meio de família. Então nós não mais podemos falar de missão sem falar de construção familiar. Então acredito que esse período que a igreja ela está passando de construção de família antecede um período de grande envio, que é aquilo que o Brasil ele até carrega como profecia sobre ele, sobre um celeiro de missionários, sobre um celeiro para as nações. Só que nós nunca vamos conseguir ser eficientes em missão se nós enviarmos amigos. Nós precisamos enviar filhos e filhos maduros. Então quando Deus Pai precisa enviar, Ele envia Jesus, família, seu filho maduro, para que os outros se tornem filhos também, para que os outros sejam tocados também, para que agora o homem possa se tornar filho de Deus novamente.
E agora, quando nós construímos as nossas casas, então a igreja está passando por esse tempo de construção de casas, de construção familiar. Essa construção não é para nós mesmos, não é para um templo maior. Essa construção é para que nós possamos enviar alguns filhos maduros. E aí, quando a gente vai pensar em Deus Pai enviando Jesus, a verdade é que é muito mais fácil você enviar um amigo. A verdade é que é muito mais fácil você enviar um conhecido ou alguém que você não tenha tanto afeto e apreço assim. Porque um filho, imagina Deus Pai enviando Jesus, e sabendo que Ele está enviando Jesus, enviando para a morte de cruz, e Jesus chama isso de alegria que me foi proposta. Só que quando Deus Pai está enviando o seu filho amado, Deus Pai sabe que todo o pecado da humanidade vai cair sobre o Cristo, que Ele vai padecer, que Ele vai ser conhecido como um homem de dores, que Ele vai ser tido como maldito, pendurado no alto de um madeiro. Só que isso é o Filho amado de Deus. E aí pode parecer um pouco, talvez até frio, mas imagina a dor do coração de um pai. Imagina você enviando seu filho para um povo que não gosta de você, na verdade um povo que é seu inimigo e te odeia. E não fala com você porque pecou. Só que agora o papel de Deus Pai o homem, embora talvez ele não saiba, mas eu sou a única esperança de salvação dele. Então eu envio Jesus, o meu filho, para que sofra todas as coisas quando eles ainda são meus inimigos. E sendo eles ainda meus inimigos, eles vão agora maltratar o meu filho, eles vão agora crucificar o meu filho. Só que esse é o único jeito para que seja possível salvar o homem, tocar a terra. Então missão não se constrói sem família. E talvez seja por isso que muitos dos nossos missionários, muitas das nossas igrejas se feriram com missão. Então há muitos missionários que não querem nem mais saber de igreja hoje. Por quê? Porque quando foram enviados, não foram enviados em família. Porque um amigo talvez você esqueça, mas um filho jamais. É impossível que um pai, que uma mãe se esqueça de seu filho. Então, como terminar com um abandono de missionários no campo? Envie filhos, pare de enviar amigos, pare de enviar conhecidos, pare de enviar pessoas que você acha que canta bem, que prega legal. Envie filhos, porque um filho a gente não esquece. Porque Deus Pai nunca abandonou Jesus. Porque Deus Pai sempre esteve com Jesus. Quer Ele tenha iniciado o ministério, quer até a morte, até o momento da sua cruz. Até o momento da crucificação. Então, como o campo missionário hoje pode ser tocado, como a igreja hoje precisa ser tocada através de família. E não família para nós, família para que sejam enviados, família para que mais alguns possam ouvir do evangelho através de filhos que foram enviados. Porque esse é o padrão de Deus quando Ele precisa tocar a terra. Esse é o padrão de Deus quando Ele decide deixar que um homem se arrependa e possa ser salvo. Esse é o papel de Deus, é assim que Deus faz quando Ele estabelece missão sobre a terra. Amém? Então, é impossível que a gente fale de missão sem a gente falar de igreja, que a gente fale de igreja sem falar de evangelho. Porque a missão de Deus era gerar a igreja e Ele fez isso através do evangelho. Então não dá mais para encontrarmos homens no campo missionário que estão feridos com a igreja. Por quê? Porque essa era a missão de Deus, estabelecer a igreja. Tudo que fazemos é para que a igreja seja edificada. É aquilo que Paulo ele vai falar na carta de Efésios, que os ministérios nos foram dados para a edificação do corpo de Cristo, para que todo homem chegue à unidade, chegue ao conhecimento do Filho de Deus, chegue a um lugar de maturidade. Então não há outra missão na terra a não ser a edificação da igreja. Então nós precisamos agora, como igreja, gerar um lugar de família para que a gente possa enviar os filhos. Esses dias a gente estava na Bahia, e todo lugar que eu vou, que é muito necessitado, eu penso, eu quero ficar. E eu sempre falo isso para quem quer que esteja comigo. Então eu já falei isso na Rocinha, eu já falei isso na Bahia, toda vez que eu vou para a Bahia eu falo isso. E aí a gente estava num povoado, e nesse povoado só tinha 2 igrejas, uma igreja católica e uma Assembleia de Deus, e a gente encontrou um menino lá de 13 anos, e ele falou assim, eu gosto de Deus, mas eu não tenho onde aprender, na igreja católica eu não me sinto tão à vontade, e na igreja evangélica, na Assembleia, eu não tenho muitos amigos. E aí eu falei assim, meu Deus, será que não tem uma igreja que esse menino possa ser acolhido e possa viver família? E depois a gente foi conversar com 2 senhoras, e a gente falou assim, e aí como que tá? Tá tudo bem? Vocês conseguem ler a Bíblia? Vocês leem a Bíblia? E elas falaram, a gente lê, mas a gente não entende nada, né? Não tem ninguém para nos ensinar. E eu falei, meu Deus, eu acho que eu queria ficar aqui.
Só que parece que no mesmo momento meu coração foi constrangido a entender que não, agora é tempo de gerarmos família, para que depois nós possamos enviar, não uma pessoa, mas uma família. Não simplesmente um indivíduo, mas quando vai um indivíduo, vai uma casa atrás. Quando vai um indivíduo, está indo uma cultura, está indo um DNA, está indo um povo, está indo um corpo. Porque esse é o jeito que Deus estabeleceu para que missão fosse feita do jeito correto, para que ninguém fosse abandonado no campo, para que as igrejas fossem edificadas, para que ninguém se sentisse sozinho. Só que quando nós decidimos fazer do nosso jeito, então os homens se feriram com a igreja, amando a missão. E talvez isso seja um dos maiores problemas que a gente tem hoje no meio missionário. Os homens que amam a missão, mas odeiam a igreja. Por quê? Porque o coração foi ferido demais. Porque talvez nós, como igreja, a gente tenha sido imaturo demais de querer enviar alguém que não fosse filho. De enviar alguém que não fosse, que o nosso coração não tinha parte suficiente para não se esquecer. Amém? Então, hoje pensando no DIP e na igreja perseguida, a gente precisa entender que estamos num tempo de gerarmos família para que a gente possa enviar alguns filhos para lá, para que a gente possa enviar alguns homens maduros para lá, para que a gente possa enviar alguns homens em algumas nações que talvez nem tenham ouvido falar ainda direito do Evangelho. Alguns homens que não amam a própria vida diante da morte, alguns homens que estão dispostos a sofrer algumas dores para que outros homens possam ser alcançados. O que é Jesus? Jesus, ele sofre as dores, ele morte em nós, isso é gerado vida. Toda vez que um justo padece, toda vez que um justo sofre dores, isso é gerado vida num povo. O que é Estevão sendo apedrejado, é vida sendo gerado num povo. Então, Estevão, ele prega e fala que aquilo que Estevão estava pregando começa a irritar os homens, eles começam a atacar pedras em Estevão. E aí fala que aí, quando eles olham para a face de Estevão, é como se fosse a face de um anjo. É um homem que começa a revelar o céu em um outro patamar. Só que Estevão, quando ele olha para cima, ele vê os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra do Pai. Todo homem que não ama mais a própria vida e que se entrega para sofrer as dores de Cristo, são homens que conseguem abrir o céu sobre territórios, sobre nações, sobre a terra. O que nós precisamos? Homens que não amam mais a própria vida, estão dispostos a abrir os céus, ainda que custe as suas feridas, ainda que custe a sua própria vida. Homens que conseguem abrir os céus sobre nações, sobre territórios, por amor a um povo. E o que Estevão causa? Estevão é simplesmente o homem que que tem as suas roupas arrancadas e lançadas ao pé de Paulo. O que é Paulo, senão um homem, um perseguidor a caminho de Damasco? Paulo é simplesmente um perseguidor que está indo atrás da igreja, querendo perseguir a igreja com um ofício de perseguição aos cristãos. Mas agora ele é encontrado a caminho de Damasco, porque a morte de um homem justo gera vida sobre a terra. Qual que é o grande problema que Satanás tem com mártires ou com o martírio? É que esses homens, eles não morrem, esses homens geram vida na sua morte. Esses homens, eles não morrem, eles não têm desespero com a morte, eles não amam a vida frente à morte. Esses homens entregam a vida sabendo que não estão morrendo, eles estão indo ver Deus. Eles estão indo se encontrar com o Senhor, talvez o dia mais esperado de suas vidas. O dia que o homem pode ver Deus e conhecer plenamente, como plenamente é conhecido. O que pode parar um cristão? O que pode parar a mensagem do Evangelho? O que pode parar a igreja? Há uma profecia que diz que nenhum osso do corpo de Cristo seria quebrado. Como se quebra a igreja? De jeito nenhum. Podem machucar o corpo de Jesus, podem ter ferido o corpo de Jesus, podem ter expor o corpo de Jesus, mas não quebrar. A igreja não quebra. Nada é capaz de quebrar a igreja, nada é capaz de parar a igreja, nada é capaz de matar a igreja. Porque ainda que o corpo de Cristo tenha sido ferido, nenhum osso seu foi quebrado, para que se cumprisse a profecia, que aponta exatamente para a igreja. Então, Faraó e o Egito tentou parar a igreja, Roma e Nero tentou parar a igreja, a Babilônia, a Assíria. Mas se olharmos a história dos nossos pais, a história da igreja, a história do povo de Deus, nada consegue parar a igreja, porque a mensagem que carregam é maior do que si mesmo, a mensagem do Evangelho. É Jesus entrando na cidade em cima de um jumento. O valor não está no jumento, o valor está naquilo que ele carrega.
É nós, vasos de barro, carregando um tesouro precioso. Qual tesouro? A própria mensagem do Evangelho. A própria mensagem estampada na nossa carne, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Que agora pode ser lida por qualquer homem que passar por nós. Porque a preciosidade não é nós, a preciosidade é a mensagem. E ela é poderosa para mudar os homens, ela é poderosa para tocar os homens. Amém? Vamos abrir lá em Hebreus 13. Algo que a gente precisa trazer para os nossos dias, que é um entendimento de aproximação com a igreja perseguida. Então, mesmo existindo toda a perseguição que a gente falou, pouco se fala da igreja perseguida no Ocidente, pouco se fala da igreja perseguida entre nós. E a gente precisa começar a ter esse entendimento, a gente precisa começar a ter a aproximação com as dores da igreja. Porque não são eles, somos nós. E se um pedaço do corpo padece, então todo o corpo padece com ele. Só que parece que se tornou tão distante, parece que isso já não é mais verdade dentro de nós, parece que isso já não é mais verdade nos nossos corações. Parece que a gente, não é errado a congregação, isso daqui, cada igreja tem a sua denominação. Errado é a gente não entender que cada pedacinho é um pedaço do corpo de Jesus. Cada um de nós somos membros do seu corpo. E se um membro padece, todos sofrem. Só que a gente tem dificuldade às vezes de fazer isso daqui entre nós. Quem dirá com os cristãos que nós não vemos, que estão do outro lado do mundo. Só que nós precisamos agora começar a ter esse entendimento de aproximação. Como nós podemos cuidar e tocar da igreja perseguida, se não através das nossas orações, intercessões, do nosso amor, das nossas lágrimas, da nossa oferta e dos nossos filhos, enviando os filhos para lá. Então, a igreja perseguida, ela tem sofrido há muitos anos. A Coreia do Norte, ela tem há mais de 20 anos, ela está no topo da lista mundial de perseguição. E aí, eu lembro que há uns anos atrás, a Amanda estava até comigo, a gente foi num lugar, num evento de uma igreja, e tinha um casal que eles estavam indo fazer missão na Coreia do Norte. O moço, ele tinha conseguido ir lá há um tempo, ele veio buscar a esposa para poder morar lá por uns anos, eu não lembro quantos anos. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, eu achei, ele me mostrou um negócio que era tipo um bordadinho de pães e peixes, era 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou assim, isso daqui me deu esperança. Porque eu achei isso daqui no mercado negro. E isso daqui é o mesmo que eu achei na igreja chinesa. Ele falou assim, então há uma igreja na Coreia do Norte, a gente só não sabe onde ela está. Mas a igreja está lá, em algum lugar. Em algum lugar, escondidos, eles estão lá. E aí eu falei assim, meu Deus, imagina isso. Homens que não podem declarar a sua fé, homens que não podem ter a Bíblia, homens que não podem fazer orações ao Senhor. Homens que não podem ter liberdade disso. E ele estava contando algumas coisas. Ele falou assim, aqui na Coreia do Norte, dentro das empresas, eles dão benefícios ou aumento salarial para quem entregar um cristão. Porque lá eles passam muita fome e eles são muito pobres. Então, se você entrega um cristão, todo mundo quer entregar um cristão. Porque é o jeito de você sobreviver. Nas escolas eles ensinam que as crianças têm que procurar na casa delas o livro da capa preta. E muitas crianças, sem saber, levam para casa e agora toda a família é denunciada porque encontrou uma Bíblia com eles. E aí ele mostrou um balão, era um balãozinho pequeno, e nesse balão estava estampado o Evangelho de Marcos. Ele falou assim, esse é o jeito que a Coreia do Sul teve para conseguir evangelizar a Coreia do Norte. Quando o vento está a favor da Coreia do Norte, eles soltam no ar esses balões. E aí a ideia é que os balões com o Evangelho de Marcos cheguem em terra norte-coreana. E aí falou que estava tendo um grande problema lá, que é, os soldados, quando eles iam pegar os balões para destruir, eles começavam a ler os balões e alguns estavam se convertendo. Falou assim, nós temos um problema com os balões, eles odeiam os balões, porque ao ter contato com a mensagem, eles começaram a se arrepender. Então nós precisamos começar a ter parte nisso, e falar, Jesus, nós sabemos que o Senhor tem feito algo, que o Senhor está fazendo algo. Nós pedimos, começar a pedir pelos perseguidores. Quantos Paulos estão lá ainda, sem ter os olhos abertos, sem ter a sua identidade de Deus revelada? Paulo, o homem que mais escreveu o Novo Testamento, era só um perseguidor da igreja.
O que nós precisamos fazer é orar para que os Paulos de hoje, os Paulos que estão escondidos, que estão cegos atrás de suas religiões, os Paulos que estão perseguindo a igreja, possam ser encontrados a caminho de Damasco, possam ter um encontro real de novo. Amém? Então, Hebreus 13, 1. Que o amor fraternal continue. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque assim alguns hospedaram anjos sem o saberem. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós sofressem também no vosso corpo. O autor de Hebreus, ele, quase encerrando o livro, ele começa a dar algumas admoestações para o povo. E ele fala assim, primeiro, então esse capítulo todo é de algumas recomendações que o autor ele vai dar. Ele dá recomendações diferentes uma da outra. E ele fala assim, primeiro, continuem amando, que o amor fraternal flua entre vocês, porque isso é o que Jesus disse, que era a forma de sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, é se amarem uns aos outros. Ele não disse se fizermos muitos milagres, ele não disse se curarmos muitos enfermos, se expulsarmos muitos demônios, ele disse se amarem uns aos outros, então a terra saberão que são os meus discípulos. E aí o autor de Hebreus ele fala assim, que o amor fraternal continue entre vocês. E aí depois ele continua, ele fala assim, sejam hospitaleiros, porque alguns homens assim chegaram a receber anjos sem mesmo saberem. Algo reservado e uma preciosidade reservada para a hospitalidade, que é todo homem que abre a sua casa para receber a terra, para receber outros homens, pode ter o céu indo na sua casa. Há um segredo que a hospitalidade carrega, que é, seja hospitaleiro e os céus podem visitar a sua casa, os céus podem encontrar o seu lar. Não há como eu receber o céu se a minha porta está fechada para a terra. Então o autor de Hebreus ele fala assim, sejam hospitaleiros, porque assim o céu vai visitar vocês. Porque muitos receberam anjos desse jeito. E esse é um segredo da família e da hospitalidade. Abra a sua casa. E por muito tempo nós tínhamos perdido isso como igreja. Era muito difícil um visitar o outro, um estar na casa do outro. Parece que os homens eles eram muito desunidos. Só que esse tempo de família, parece que isso está sendo restaurado, que não, nós queremos comer um na mesa do outro, nós queremos saber conhecer o coração, nós queremos estar juntos de novo. E isso é um segredo para que o céu possa entrar em casa. E aí depois ele termina, ele fala assim, lembrem-se e sofra com os que estão presos. Sofra como se fosse na sua própria carne, sofra como se fosse o seu próprio corpo estando preso. Ele começa a falar da igreja perseguida e dos cristãos que sofrem. Ele fala assim, não tenha eles como distante, tenha eles como perto. Tenha eles como se fosse a si mesmo. Tenha eles como se fosse alguém muito precioso da sua família. Se lembre dos que sofrem, se lembre dos que estão presos, sofra com eles. E é isso que nós precisamos reavivar dentro de nós e restaurar nos nossos dias. Será que nós temos nos lembrado da igreja perseguida? Será que nós temos sofrido com eles? Será que quando nós vemos alguma postagem ou alguma notícia, nós temos compaixão? Nós sentimos as dores, nós conseguimos olhar e falar assim, são os nossos irmãos, são as nossas crianças, as nossas mulheres, são a nossa família. E aí ele deixa essa recomendação e ele começa a apontar para um lugar de, entenda a igreja como organismo, entenda a igreja como o corpo de Cristo na terra que está padecendo. Não é porque nós no Brasil não sofremos perseguições físicas que a igreja não sofre. Na verdade nós sofremos, mas onde? No outro lado do mundo. Nós sofremos onde? Nos países perseguidos, mas nós sofremos. Por quê? Porque se um sofre, todos sofrem com ele. Então, onde as nossas intercessões, as nossas orações precisam estar? Nos nossos irmãos. Porque não são eles como alguém distante, somos nós, como alguém que é família, como alguém que é perto, como alguém que entendeu o corpo de Cristo e o amor de Deus. Amém? Então, eu acredito que é um pouco do sentimento que aparece em Moisés. Então, Moisés, ele está lá e ele vive como um dos filhos de Faraó, embora ele seja um hebreu, porque ele foi adotado pela filha de Faraó. E ele vive lá e, de repente, Moisés, ele vê um hebreu sendo maltratado, ele vê o povo sendo maltratado. E aí surge em Moisés uma indignação, surge em Moisés uma profunda compaixão.
E quando surge essa compaixão, essa profunda indignação em Moisés, então parece que surge esperança para um povo. Então, mais do que um homem que viveu na casa de Faraó ali, agora é um homem que está se tornando um libertador para a terra do povo. Então, toda vez que surgir em nós uma compaixão profunda, está surgindo também para um povo uma esperança. Quando Jesus olha o povo, fala que ele sente uma íntima compaixão, fala que ele é movido pelas entranhas, e isso é a esperança da terra, de que sim, ele será obediente até a morte, sim, a morte dele nos trará vida e vida em abundância. Por quê? Porque é um homem movido de íntima compaixão. E todas as vezes que os homens se levantam em compaixão, há esperança para um povo, há esperança para um território, há esperança para a terra. Fiquem comigo. Vamos lá para João 17. João 17, 11. João 17, 11 fala assim: e agora é Jesus falando e orando ao Pai, e ele ora assim: e agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Eu tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. E agora eu vou para ti, estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, essa é um pedaço da oração de Jesus. E aí, um pouco antes dele ser crucificado. E aí, um dos pontos, eu quero destacar aqui, acho que 3 pontos. Um dos pontos que Jesus pede é a unidade. Ele fala assim: Pai, eu peço para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu peço para que a igreja seja um, Pai. Não como diversas congregações, mas como um só corpo, que pode se organizar em diversas congregações, mas que são um só corpo. E quando um membro sofrer, todos sofrem com ele. Que eles tenham um mesmo coração, que eles tenham uma mesma mente, o mesmo entendimento, Pai. Que eles sejam um, o mesmo desejo, assim como nós somos um, embora sejamos 3. Fala assim: Pai, que eles sejam um, que haja unidade neles, que a mente deles sejam tocadas para esse lugar. E aí depois Jesus, ele continua a oração, ele fala assim: Pai, eu tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. E algo aqui que a gente precisa restaurar, e isso faz parte desse tempo de família que a igreja tem passado, que é meu dever guardar o meu irmão. Isso foi destruído quando o homem pecou. Então, quando o homem peca, Deus ele vai ter com Adão no jardim. E Deus estava questionando Adão o que estava acontecendo. E Adão ele fala assim: foi a mulher que tu me deste. Primeira coisa que Adão está fazendo é: estou ferindo a família. Ele está falando assim: Deus, foi a família que você me deu. Foi essa família. Então a gente tem uma quebra familiar dentro do jardim após o pecado. Quando Caim mata Abel, fala que Deus ele vem ter com Caim, fala assim: Caim, cadê Abel? Onde está o seu irmão? E o que Caim responde para Deus é: sou eu o guardador do meu irmão? O que Jesus está fazendo aqui é: estou restaurando, porque sim, sou eu o guardador dos meus irmãos. Então ele fala ao Pai: Pai, se o Senhor me perguntar de um deles, eu respondo: nenhum se perdeu. Se o Senhor me perguntar onde está João, eu digo: está aqui, porque nenhum se perdeu. Eu não sou como Caim. Eu não sou como Caim, que se recusou ser o guardador. Eu sou o guardador dos meus irmãos, e nós precisamos ser os guardadores um dos outros. Porque isso é uma restauração familiar, nós precisamos guardar a igreja, guardar os nossos irmãos com as nossas orações, com o nosso tempo, com a nossa intercessão, com o nosso amor, com as nossas lágrimas, porque sim, nós somos os guardadores. Então imagina que Deus, quando ele vai ter com Caim, ele fala assim: é porque eu ouvi o sangue de Abel clamando a mim.
Algo que toca a Deus, algo que chama a Deus para vir ter com Caim é o sangue de Abel clamou. Então imagina que talvez Deus possa chegar na igreja do Ocidente, na igreja brasileira e falar assim: eu ouvi o sangue dos seus irmãos clamando a mim, onde eles estão? Você tem guardado seus irmãos em oração? Você tem guardado seus irmãos em amor? Você tem guardado seus irmãos? Você tem enviado seus filhos para lá? Porque o sangue deles subiu a mim. Algo que sempre move Deus é quando o sangue de um homem justo clama sobre a terra. Então Jesus vai vir e virá e retornará ouvindo o sangue para fazer vingança, para vingar o sangue dos homens justos que caíram e sobem como clamor dia e noite à sua presença. Amém? E aí há outro ponto que eu quero falar aqui, é que a oração de Jesus no versículo 15 é: eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que o Senhor o guarde do mal. Algo que a gente precisa entender nessa palavra mal, ele não está falando de que o Senhor os livre dos dias difíceis, que o Senhor os livre da dor, que o Senhor os... Não, ele está falando assim, para que o Senhor os livre, e essa palavra mal significa para que o Senhor os livre de toda a infidelidade cristã, que tem a ver com a fé cristã. Está falando assim, para que o Senhor os livre deles serem infiéis e traidores. Fala assim: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire daqui, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, para que o Senhor os poupe. Não, eu oro para que o Senhor só os livre de trair ao Senhor, só os livre de trair o seu nome. Eu estava lendo esses dias um livro do irmão Yun, que é um irmão que foi da igreja perseguida da China. E ele fala assim que a oração dele, dia e noite, quando ele estava preso num presídio, era: Jesus, Deus, não me deixe ser um Judas. Não me deixe te trair como Judas. A oração dele é: Deus, eu sei que eu não sou do mundo, mas me livre de toda a infidelidade que eu possa ter. Não me deixe ser Judas, não me deixe trair o seu nome, não me deixe trair o seu evangelho, não me deixe trair o meu irmão, não me deixe trair a sua igreja. A oração de Jesus sobre nós e sobre os discípulos que estavam ali com ele é: Deus, Pai, os livre de toda infidelidade. Eu não peço que o Senhor os tire daqui, eles realmente não são daqui, eles são do alto, eles são do céu, como eu também o sou. Mas eu peço que o Senhor os livre de serem infiéis. Eu peço que o Senhor os livre, que os ajude a manterem fiéis, os ajude a não amarem a vida diante da morte. E no versículo 18, ele fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E essa palavra enviei, talvez a gente sempre que vai falar de envio ou de enviar, a gente lembra da palavra equibalo, que no original significa ir sem direito de volta. Mas quando Jesus ele diz enviar aqui, ele está falando uma outra palavra, que não é equibalo, é apostelo. Ele está falando assim: Pai, assim como o Senhor me apostolou, assim como o Senhor me colocou, assim como o Senhor me colocou para que fosse construído no mundo, para que a igreja fosse construída sobre mim no mundo, eu também os apostolo. Eu também vou construir, colocá-los no mundo. Mesmo que eles não sejam de lá, eles estão colocados para que a obra, a construção da igreja continue. O que Jesus está fazendo aqui, a oração de Jesus aqui é: Pai, eu estou apostolando esses homens no mundo. Eu estou apostolando esses homens sobre a terra, para que os homens ouçam o evangelho, para que os homens conheçam ao Senhor, para que mais alguns possam se achegar, para que mais alguns homens possam se arrepender, para que mais alguns homens possam entender a preciosidade do evangelho e da mensagem e da preciosidade do próprio corpo de Cristo sendo repartido entre nós. Então, todo mundo, todos nós estamos participando de uma construção, seja com entendimento, seja sem entendimento. Então a igreja de Jesus, ela está sendo construída na terra, e nós precisamos ver se nós estamos participando de uma construção eterna, participando da igreja de Jesus, participando da construção que Deus está fazendo na terra ou não. Nós estamos construindo a nossa vida de um jeito vazio e sem sentido, de um jeito passageiro. Então todos nós somos colocados e estamos construindo algo com as nossas vidas. E a pergunta é: será que nós temos construído para a eternidade? Será que nós temos tido a eternidade como importante? Será que nós temos tido a eternidade como valioso? Ou não? Aquilo que é terreno, será que ainda nos prende? Será que aquilo que é terreno ainda nos toma, ainda toma o nosso coração, ainda toma as nossas emoções, a nossa mente? Porque
Jesus ele nos colocou para sermos construídos para algo eterno, para fazermos parte de uma construção eterna chamada igreja. Nós fomos apostolados por Cristo nesse lugar chamado terra. Esses dias lá na Bahia a gente encontrou um pastor e ele estava falando assim, ele falou assim, ele já tinha morado em Santo André também, e a gente começou a conversar, e ele falou assim, eu descobri que eu gosto mesmo é da rua. E ele falou assim que estava um dia em casa e tinha um bar lá perto da casa dele, e aí de repente um homem chegou lá e foi chamar ele, porque os bêbados do bar estavam brigando e tal, e discutindo. Falou assim, vai lá e explica, porque eles estão discutindo sobre 1 Coríntios 13, que vai falar do amor. E aí ele começou a contar, ele falou, tinha 10 bêbados lá, e a gente passou algumas horas, e eu comecei a explicar um pouco de 1 Coríntios 13 para ele. E aí ele falou assim, e aí com muitas lágrimas nos olhos, ele falou assim, e nenhum se perdeu. Dos 10, 7 se tornaram pastores, 3 são cristãos até hoje. 3 continuaram firmes na fé até hoje. E aí ele começou, parece que a lembrar sobre a simplicidade do evangelho. Não é sobre uma construção gloriosa, visível aos olhos, mas é uma construção gloriosa, invisível aos olhos, mas eterna, mas não passageira. É sobre os homens caindo em arrependimento. É sobre os homens morrendo para si, para o pecado e para o mundo, e nascendo agora com uma nova identidade para Deus, nascendo agora como um novo homem, não mais uma descendência caída. E aí ele começou a lembrar do quanto o evangelho é simples, mas não deixa de ser profundo. Então Jesus ele se apresenta como um homem simples, como um carpinteiro de uma cidade pacata chamada Nazaré. Isso é a simplicidade de Jesus, mas um homem profundo como o próprio Filho de Deus tocando a terra. Então simplicidade não é contrário de algo profundo e genuíno. Simplicidade é algo que é acessível e belo e encanta a todos. E aí Jesus se apresenta como esse homem, simples como um carpinteiro de Nazaré, mas profundo como o próprio Filho de Deus, encarnado, sendo revelado aos homens. Amém? Então nós estamos apostolados aqui para uma construção eterna. Nós estamos apostolados aqui para a construção e edificação da igreja, do corpo de Jesus. Vamos lá para Atos 1. Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Vamos lá para Atos 2 agora. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Algo aqui que eu quero destacar, que é Jesus, ele está prometendo aos discípulos em Atos 1:8, ele fala assim: vocês vão receber poder quando vier sobre vós o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a terra. E aí o que ele está falando assim: vocês vão receber dunamis, vocês vão receber poder quando cair sobre vós o Espírito, e vocês vão ser minhas testemunhas. E essa palavra testemunha, essa palavra significa, ela vem da raiz martus, que é: e sereis meus mártires sobre toda a terra. Vocês serão meus mártires, os homens que não amam a própria vida em face da morte em toda a terra. E aí no versículo 2 a gente tem a caída do Espírito, a gente tem o Pentecostes, fala que a casa ela se enche com o som. E sempre que eu pensava, ou eu li essa passagem, eu pensava: nossa, é um vento forte que deve ter chacoalhado todas as coisas. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, não é um vento forte chacoalhando as coisas. O que a Bíblia está dizendo aqui é um som do alto, é um anúncio do céu. E esse anúncio do céu parece um vento. O som é do vento, mas não tem o vento em si. Então todas as vezes que nós temos um anúncio do céu, nós temos uma mensagem do céu sendo dita, o Espírito também ele é derramado. E ele é derramado para que nós sejamos mártires por toda a terra. Ele não é derramado para que os homens entrem num conforto, é para que os homens agora eles possam espalhar a mensagem do Evangelho. Então é por isso que a igreja do Irã, em 2019 até os dias de hoje, ela era uma das igrejas que mais crescia.
E era a igreja uma das que mais tinha perseguição. Por quê? Porque a perseguição não para a igreja, a perseguição faz com que a igreja cresça e cresça forte. Porque quando morre um, os homens eles se tornaram como sementes. Quando morre um homem, nascem mais 1000. Quando morre um homem, nasce mais 1000. E agora o que pode parar a igreja, se cada homem que morre é uma semente que frutifica? É por isso que toda igreja que sofre perseguição é uma igreja forte. É uma igreja que aprende com a dor, porque a dor nos faz fortes. Jesus é um homem forte, não porque ele nunca sofreu, mas é porque ele padeceu, é porque ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca sucumbiu, é porque ele foi entregue à obediência até a morte de cruz. É porque é um homem que sabe o que é padecer. Então a gente pode olhar para Jesus e falar assim, é um homem forte. Por quê? Porque se apresenta como um homem de dores. Não como um homem que nunca foi tocado, não como um homem que nunca se sentiu triste, mas como um homem de dores, que tomou todas as dores sobre si. Então ele se apresenta agora e nós olhamos e falamos assim, é um homem forte. Por quê? Porque as dores o aperfeiçoaram. Hebreus vai falar isso, que ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que padeceu. Todas as dores, elas aperfeiçoam a igreja. Todas as dores, elas tornam a igreja mais forte. Todas as dores, elas fazem com que a igreja prossiga, faz com que o evangelho avance. Talvez uma das dificuldades que a gente tem com a igreja brasileira é exatamente não passarmos por perseguição e por tribulação. Por quê? Porque agora tudo se tornou muito confortável, tudo se tornou muito agradável. E aí a gente já nem tem muita diferença de viver de verdade o evangelho ou não. Só que a perseguição, ela tira isso de nós. A perseguição, ela tira o nosso conforto. A perseguição, ela vai revelar aquilo que nós realmente somos e nos tornamos. Se nós realmente amamos Deus ou não. A perseguição revela o tamanho da nossa fé, se ela é real ou não. A perseguição revela se nós temos amado a igreja ou não. A perseguição revela aquilo que está escondido no nosso coração. Então, quando eles recebem, quando há o Pentecostes, há também o início da perseguição, eles também agora estão prontos para quê? Para serem testemunhas, e não testemunha ocular, testemunha de martírios, de martírio, de mártires. Agora eles estão aptos a isso, porque o poder do alto, ele vem para esse tempo. Eu lembro estou quase acabando, tá gente? Fiquem comigo. Eu lembro de um retiro, que o meu irmão, ele estava lá, ele falou assim, nossa, eu tive uma visão agora, ele estava me contando, ele falou assim, eu vejo como se fosse um campo de concentração de cristãos, e nesse campo eu vejo que os cristãos, eles são muito assolados, eles estão sofrendo muito, mas eu vejo algumas cartas também, e nessas cartas tem um carimbo real, tem um selo real, e a mensagem que aparece quando ele estava tendo essa visão, quando ele estava vendo essas coisas, ainda que prendam os nossos corpos, ainda que parem os nossos corpos terrenos, nada é capaz de parar a mensagem ela continua se espalhando, a mensagem ela continua sendo revelada ao coração dos homens. Um dos problemas que o irmão Yun, que era esse cristão chinês, ele fala que os chineses tinham com ele irmão Yun, se nós te prendemos, o lugar onde você é preso se converte. Irmão Yun, nós não sabemos mais o que fazer com você. Nós te colocamos na cela com um monte de gente e essas pessoas começaram a defecar em cima de você. Nós agradávamos elas se elas batiam em você, mas de repente agora todos te amam e se converteram. E aí ele começa a contar, ele fala assim, é porque um dia eu me levantei e falei que tudo aquilo que me fizeram de mal se converteriam em bem para eles, e eu preguei o evangelho para eles, e agora a cela toda se converteu. Entende que não é sobre prender os nossos corpos, a mensagem ela não pode ser parada, porque ela é eterna e poderosa por si mesma. Porque a mensagem ela carrega o próprio poder de Deus. Porque a mensagem anuncia que Cristo, sem pecado algum, se esvaziou de toda a sua glória, veio em forma de homem, se fez como servo e servo de todos os irmãos, morreu, padeceu todas as dores, levou os nossos pecados sobre si mesmo. Desceu ao mais profundo abismo, desceu ao Hades, esteve em face da morte, face a face com a morte já não podia segurá-lo lá embaixo, porque ele não devia nada à morte. Então ele sobe, ele ressuscita no terceiro dia e depois ele ascende aos céus, e em breve voltará. E nós entramos e nascemos nesse tempo, e nós estamos entre o tempo que Jesus ascendeu aos céus e em breve voltará.
Porque o Evangelho não é sobre a nossa vida, o Evangelho é sobre a vida de Deus. E nós temos a oportunidade de sermos participantes da história de Deus com o seu povo na terra. Não é a nossa história que é contada, é a história de Deus. Não era a história do povo hebreu que é narrada na Bíblia, é a história de Deus com os homens. Parece que é a história dos hebreus, mas não, é a história de Deus. É Deus se revelando aos homens, é Deus vendo como os homens reagem a isso. É Deus tentando se aproximar dos homens. O Evangelho não é a nossa história humana. O Evangelho é a história de Deus e nós nascemos e temos a oportunidade de participar disso. Sabe, eu estou quase encerrando. Eu lembro que há alguns cultos atrás, alguns meses, a gente falou sobre Abraão, depois a gente falou um pouco sobre Isaac, Jacó e José. E eu acredito que nós estamos meio que entrando nesse tempo, ó. Então Abraão, ele vai representar a fé, Isaac, ele apontava para o filho da promessa, que é Jesus. Jacó, ele é o Israel de Deus, ele vai apontar para a igreja. Depois a gente falou sobre José, sobre um tempo que a fome chegava sobre a terra, os 7 anos de vaca magra, os 7 anos de vaca gorda e de vaca magra. E quando os homens eles foram ao Egito procurar alimento, eles encontram José, e mais do que encontrar pão, eles encontram família. Então nós temos uma profecia que diz que nos últimos dias a terra vai se encher de fome, não de pão, mas da palavra de Deus. E quando esses homens vierem buscar, quando esses homens vierem satisfazer a sua fome, mais do que encontrar pregadores, eles encontram família. Só que depois do tempo de José, fala que José, ele morre, e aí o povo ele começa a ser perseguido, os hebreus eles começam a ser perseguidos dentro do Egito, que é onde eles estavam. Fala que levanta um outro faraó, um outro governador que não conhecia a história de José e começa a perseguir o povo de Deus, e fala que ele começa a assolar o povo de Deus, e quanto mais ele bate, quanto mais trabalho pesado ele dá, quanto mais ele tenta matar, mais eles nascem, mais eles são fortes. E aí acredito que nós estamos exatamente nesse tempo. Então há uma profecia que nos últimos dias a terra se enche de fome. Só que, então são como os dias de José. Então a terra ela se enche de fome, só que há também um tempo em que a perseguição ela chega para a igreja. Ela chega diante da igreja. Só que depois que a perseguição surge, quando a perseguição surge, se levanta um homem chamado Moisés, que é um salvador, é um Messias. Então, antes da vinda do Senhor, é necessário que a igreja ela passe por um tempo de profunda perseguição, para que o Messias, o verdadeiro Messias, que era prefigurado lá em Moisés, possa aparecer e libertar o homem agora na sua segunda vinda. Porque todo o Antigo Testamento era sombra do que viria a acontecer. Todas as histórias eram sombra do que viria a acontecer. Moisés é um libertador em partes, até que o verdadeiro libertador nos tire da casa de escravidão profundamente, até que ele venha e tudo que há em nós, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo seja transformado. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês. Feche os seus olhos. Se você está na sua casa, feche os seus olhos agora. Jesus, nós sabemos que o Senhor é bom e nós temos visto e provado da sua bondade. Jesus, nós temos visto e provado, Jesus, do seu amor. Nós temos visto e provado das suas palavras. Jesus, nós pedimos, fira o nosso coração com amor pela igreja perseguida, Jesus. Nós pedimos, Jesus, para que o Senhor encontre na nossa casa, encontre na casa de cada um que está assistindo agora, Jesus, homens fortes que não amam mais a própria vida, homens que não estão presos àquilo que é terreno, Jesus, homens que não se prenderam aquilo que é passageiro, Jesus. Nós pedimos, encontre homens que querem se parecer com o Senhor nas suas dores, homens que querem ter semelhança nas dores do Cordeiro, Jesus. Que seja para nós um privilégio partilhar das suas dores, que seja para nós um privilégio sofrer perseguição por amor ao seu nome, que seja para nós um privilégio, Jesus, morrermos por amor ao seu nome, Jesus. Nós pedimos pela igreja perseguida agora, nós lançamos as nossas orações para lá, Jesus. Nós pedimos, Deus, por cada perseguidor da igreja agora, Jesus. Nós pedimos para que o Senhor encontre mais alguns homens que estão a caminho de Damasco, encontre os Paulos dos nossos dias hoje, Jesus. Nós pedimos por conversão em massa no mundo muçulmano, nós pedimos por conversão em massa em toda a Ásia, na China, na Coreia do Norte.
Nós pedimos pela família do imperador, Jesus. Nós pedimos, encontre essa família, encontre esse homem, Jesus. Levante um libertador na Coreia, Deus. Levante um libertador que possa libertar o povo, como foi com Moisés, Jesus. Como foi com Moisés. Encontre, Jesus, o Kim Jong-un. Nós pedimos, abra os olhos agora dele, Jesus. Nós pedimos por teofania na Coreia do Norte, Jesus. Nós pedimos encontros, nós pedimos, libere anjos para aquele lugar, Jesus. Libere anjos para aquele lugar, Jesus. Nós pedimos por anjos naquele lugar, Jesus. Nós pedimos pela mensagem chegando com poder e sabedoria, Jesus. Pela mensagem chegando com poder e sabedoria e atingindo o coração dos homens. Nós pedimos, Espírito Santo, convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós intercedemos por ele, Jesus. Nós profetizamos um avivamento como nos tempos antigos sobre a Coreia, Jesus. Que a igreja se levante de forma forte, Jesus. Que a igreja se levante com um grande avivamento. Nós pedimos pelos campos de concentração daquele lugar, Jesus. Que haja avivamento em cada cadeia. Que haja, Jesus, o seu poder se espalhando e se manifestando, Jesus, em cada campo de concentração. Nós pedimos pela família de cada irmão preso, Jesus. Nós pedimos, Jesus, nós sabemos que o Senhor é o provedor e o Senhor cuida de todas as coisas. Nós pedimos, Deus, para que os corações sejam consolados e confortados. Que eles tenham cada irmão preso como um herói da fé dos nossos dias. Homens da qual a terra não é digna, Deus. Nós pedimos por eles, por provisão. Nós pedimos por milagres, Jesus. Milagres provisionais, Jesus. Nós pedimos por alimentos se multiplicando, por Bíblias aparecendo. Nós pedimos, Jesus, para que a sombra volte a curar novamente, como foi nos tempos antigos e como foi em Atos, Deus. Em nome de Jesus, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus.